Saúde, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Como ficou pendente, nós teremos a nossa última aula gravada, certo? E estou aqui para concluir, então, uma aula pendente que ficou com os irmãos aí do Ratones. Queridos irmãos, hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a permanência de Israel, né, do povo no Egito. Vamos falar da sua saída, do ciclo mosaico, do período de Moisés, e a sua estadia no deserto, certo? Então vamos fazer uma pequena oração para nós começarmos essa aula. Pai querido e Pai amado, te pedimos graça e misericórdia nesse momento, que o Senhor venha abençoar nossas mentes, nossos corações para esse momento de estudo e que o Senhor venha se revelar a cada um de nós nesta noite, neste momento, independente do horário que o irmão estiver estudando. Deus abençoe a vida e a dedicação do teu filho na tua obra. Amém. Irmãos, tive que fechar a janela aqui para ter mais privacidade. Pretendo não ser muito longo, então vamos tentar ser breve, certo? Se der tudo certo, a gente consegue, então, gravar essa aula em menos de 1 hora. Amém? Então vamos dar continuidade. Nós sabemos que enquanto Jacó se estabelece em Manré, ele vai, então, desenvolver ali, certo? A sua família, os seus bens, seus pertences, suas criações, suas plantações, seus gados e tudo mais. Certo, irmãos? Então essa permanência, como que ela se inicia, dos descendentes da família de Jacó, como que ela ocorre, como que ela acontece. Então ela tem uma figura muito importante de um personagem, para que isso possa acontecer da forma como livramento de Deus. E essa figura está na pessoa de José, que era o penúltimo filho de Jacó, certo? Com a sua amada Raquel. José, ele era um jovem que era muito bem visto, muito bem amado pelo seu pai, certo? E se destacava, certo? Como um filho querido, como um filho amado, na família do patriarca Jacó. E Jacó tem uma relação, muito profunda, muito íntima, muito amada, certo? Com esse filho. E isso vai acarretar em alguns problemas na vida do próprio José, porque José, tendo esse afeto abundante do seu pai, acaba recebendo alguns favores, recebendo um tratamento diferenciado, especial, por parte de Jacó, e os irmãos acabam por ter ciúmes, algo que é esperado, irmãos? Algo muito aguardado quando você trata um filho com mais amor e mais carinho que o outro, não que você não vá tratar com amor, mas quando você dá mais afeto e carinho para um e o outro não, naturalmente vai existir uma rixa, existir uma disputa, existir um sentimento de porfia, de inveja, de injustiça por parte do que recebe menos afeto. E isso vai levar o nosso irmão José ao Egito, vai ser levado para o Egito. Nós sabemos da história, a gente sabe que de Manré, José vai até Siquém em busca de seus irmãos, para saber como está o rebanho da família naquela região. E aí ele encontra seus irmãos 8 quilômetros a norte de Siquém, nos campos de Dota. Nesse encontro familiar, os irmãos de José então executam um plano de vingança por causa do carinho excessivo que José recebia do seu pai. Os irmãos de José então vendem ele para negociantes ismaelitas, lembrando que os ismaelitas são parentes também de José, certo? Lembrando que Jacó é neto de... Jacó é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão. E Abraão teve um filho chamado Ismael, de onde descendem os ismaelitas, e isso significa que os descendentes de Ismaelita ali são parentes em algum grau do próprio José. Certo, irmãos? E então ele é vendido para os ismaelitas, esses, que já perderam contato, já não tem mais essa sensibilidade familiar,
não vão tratar José de nenhuma forma como ele é tratado, certo? Ele então vai ser vendido para o Egito e levado para o Egito, né, para ser vendido, comercializado como escravo. O relato bíblico, né, do livro de Gênesis apresenta alguns diferentes períodos que José vai experimentar quando ele está ali no Egito, certo? E a gente pode enumerar isso em 3 fases principais, né? A escravidão, a prisão e o governo, certo? O primeiro, a escravidão, né? José migra de status de filho predileto para produto de venda para viajantes que desciam para o Egito, né? De acordo com o texto de Gênesis 39:1, José é comprado para ser escravo das mãos dos ismaelitas por Potifar, né? Então, os parentes distantes de José o vendem para Potifar. Na casa de Potifar, José experimenta a ascendência, né, de condição de simples escravo até o patamar de um assessor imediato, né, de Potifar. Então ele sabia administrar tão bem os bens de Potifar que Potifar o foi colocando em cargos maiores, né, com maiores influência. Mas, todavia, porém, por não querer ceder, né, às seduções da mulher de Potifar, José é acusado falsamente de assédio sexual e por causa disso ele vai ser preso, né? Então, ele é vendido como escravo injustamente, ele é acusado injustamente de assédio sexual e ele vai ser preso injustamente, certo? Enquanto ele está lá na prisão, né, mandado por Potifar, né, Deus, porém, né, estava com José ali naquela situação. E por isso, né, José iniciou o seu princípio de pena na condição mais adversa possível. Porém, com o passar dos dias, o carcereiro adquire um ponto máximo de confiança, né, de modo que todas as tarefas lideradas da prisão ficaram sob a responsabilidade dele. Isso está em Gênesis 39:22. Então, o rapaz, ele era tão confiável, tão capaz, tão competente, né, que, sendo ele um prisioneiro, recebe as chaves da prisão para administrar. Então, para a gente ver, né, irmãos, como que esse rapaz ele se destacava. Lá na prisão, com outrora junto da sua família, né, ok? Deus concede a José, né, 2 sonhos, né, desta feita não por sonhos pessoais, mas antes interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro, né, que junto com ele se encontravam presos. E essas interpretações, né, 2 anos mais tarde, fariam com que o copeiro lembrasse de José e ele, né, saísse daquela situação, né? Então a gente sabe que o padeiro, né, ele vai ser morto, né, vai ser sentenciado à morte, mas o copeiro vai receber ali a sua liberdade, não só a sua liberdade, como vai ser restituído a sua função, o seu trabalho diante de Faraó. E José, porém, vai ser esquecido por esse homem por 2 anos. Mas depois de 2 anos, devido aos sonhos de Faraó, né, que fica perturbado, né, que precisa das interpretações ali, então lembram de José, da competência, né, da sua capacidade de interpretação de sonhos, e aí então ele é chamado por Faraó, realiza a interpretação e dá um conselho para o Faraó, né, que ele precisa colocar a pessoa mais capaz para administrar os recursos, para que não houvesse necessidade. E aí o Faraó então decide colocar o próprio José como este indivíduo que vai administrar os recursos, e a gente já sabe o final da história, né, irmão? E José passa de presidiário a governador do Egito, né? E o faz com muita competência e o faz com muita sabedoria, guiado por Deus, né? E aí, então, ele recebe esse sucesso extraordinário, enriquece, na verdade, multiplica a riqueza de Faraó, e ele vai recebendo cada vez mais prestígio pela sua competência administrativa, pela sua sabedoria, pela sua organização. E aí, então, vamos chegar no momento da migração da família de Jacó para o Egito,
como Deus já tinha profetizado, né, e tinha dito para Abraão que aconteceria, que os descendentes dele iriam para o Egito e permaneceriam 400 anos cativos no Egito. Então, como que esse povo vai para lá, né? A gente sabe que, então, ocorre uma grande fome na região do Egito, né? O povo está passando uma crise muito grande, e aí a gente sabe, então, que Jacó envia seus filhos, certo? Movidos pela escassez e carestia dos alimentos, por ordem de Jacó, os irmãos de José descem ao Egito a fim de comprar alimento. José atende os seus irmãos, mas sem ser por eles reconhecido. E doa, né, alimento. Todavia mantém Simeão preso, né? O irmão Simeão fica preso como refém, obrigando seus irmãos a voltarem com Benjamim. Uma estratégia, né, de José para ver como que estava o seu irmão mais novo, Benjamim. Ao retornarem ao Egito para encontrar-se com José, os filhos de Jacó trazem consigo Benjamim. O primeiro-ministro trata seus irmãos de forma maravilhosa, vindo posteriormente a eles sua identidade. E assim explicar-lhes que tudo que ele vivera, se tratava de um plano divino para a manutenção da família, né? Então, aquele cargo que ele se encontrava seria um instrumento que Deus utilizaria para livrar o povo de Israel, né? Os descendentes de Jacó, no caso, de padecerem, né? De morrerem, de perderem suas vidas naquela fome que estava ocorrendo naquele lugar. E aí nós temos o reencontro de Jacó com José, né? E ele fica maravilhado ao ver que seu filho, que ele achava que tinha morto, na verdade estava vivo. E não somente vivo, mas que agora ele era governador, né, da maior potência do mundo da época, certo? Imagina o coração desse homem. A pedido de José, seus irmãos voltam a Canaã a fim de anunciar a Jacó que seu filho vive e de levarem Jacó juntamente com eles para morar no Egito. Jacó, com toda a sua tribo, se transfere para o Egito, onde se reencontra com José, e é bem recebido por Faraó. Durante a viagem, Jacó passa por Berseba, onde recebe a confirmação das promessas feitas a seu avô e a seu pai, com a garantia de proteção divina em sua estadia no Egito, né? Gênesis capítulo 46, verso 1 ao 4, né? E aí, então, o povo fica ali, irmãos, no Egito, recebem de Faraó uma área para eles morarem, para eles plantarem, cultivarem. Afinal de contas, agora, por causa de José, tudo era de Faraó, e com seu coração grato, né, pela multiplicação de seus bens financeiros, Faraó, então, com muito gosto, com muito agrado, decide dar a José alguns benefícios e abençoar a família de José, né, para eles residirem ali e estarem seguros da fome. Ok, irmãos, 400 anos, né, aproximadamente, né, se passam desde que o Jacó e a sua família chegam no Egito, né? A Bíblia vai dizer que mudou-se a dinastia dos faraós, e quando a Bíblia fala que então surge um faraó que não conheceu a José, isso significa uma família, né, que vai assumir o poder no Egito, e essa família não tinha nenhum registro, nenhuma lembrança na sua família, na sua história, do que ocorreu, de como que o faraó, né, se tornou dono não só da terra, mas das pessoas lá no Egito, certo? No centro das análises sobre o Êxodo e a peregrinação pelo deserto em história bíblica, está a pessoa de Moisés. O ciclo da vida de Moisés pode ser dividido em 3 fases. Primeira, sua vida no Egito. Segundo, sua vida em Midian. Terceira, sua vida na peregrinação no deserto. Passemos a considerar cada um desses períodos de Moisés.
Quando o Egito estava vivendo o auge das conquistas asiáticas, né? O Império Egípcio estava se expandindo, né, em direção à Ásia, nasceu Moisés. Nessa época, por força de um decreto real, todos os meninos de estrangeiros deveriam ser atirados no Nilo. Ao nascer, visto ter sido burlado a ordem de ser morto no local do nascimento, né? A vida de Moisés é divinamente preservada por meio da estratégia da manutenção de vida executada por seus pais, como também pela adoção de Moisés como filho, feita pela filha de Faraó. Dessa forma, os oprimidos jacobinos passaram a ser um compatriota da realeza egípcia, né? Então a gente conhece essa estratégia, a gente sabe que Faraó, porque tinha medo porque tinha mais escravos, né? Tinha mais pessoas estrangeiras do que egípcios, né? Então o Faraó tinha medo que os estrangeiros se unissem e dessem um golpe de estado nele, né? Como tem mais estrangeiro do que egípcios, e logo eles teriam mais força para conseguir dominar o lugar. Então o pensamento é, se por um acaso vir algum inimigo, né, lutar contra o Egito lá, se eles fizessem um acordo com os estrangeiros que estavam dentro do Egito, facilmente os egípcios seriam dominados, né, e conquistados por seus inimigos. Para então dar uma reduzida, para segurar o crescimento e desenvolvimento dos estrangeiros, então o Faraó dá a ordem de matar todos os meninos, né, até 2 anos de idade, né, e todos os meninos que nascessem, né, as parteiras tinham essa ordem, né, mas elas temiam a Deus, e isso ajudou o livramento, inclusive, de Moisés, certo? Então, irmãos, nessa circunstância, né, a mãe de Moisés teme, né, ama seu filho, observa que ele é diferente, então ela, com seu coração temendo, óbvio, né, pega o seu filho, coloca uma cesta, né, que estava ali vedada, né, e lança no rio Nilo, né, sem saber o que ia acontecer com a criança, né, mas se não fosse isso, a morte era certa. Ali, lançado no rio Nilo, ele tinha a opção da incerteza, né, não sabia se ele seria devorado por um monstro marinho, se ele seria encontrado por outra pessoa, se ele sobreviveria, era uma incerteza, né, mas se ele não fosse colocado ali, a certeza seria de que ele seria assassinado, certo? Então a mãe dele, né? Imagina uma mãe ter que lançar o seu filho a um rio que tem crocodilos, que tem animais e predadores, sem alimento, sem cuidado, sem proteção. Então ela decidiu ir na incerteza, de dar uma oportunidade de incerteza para o seu filho, certo? Mas Deus, como regente da história, Deus como dominador e governador, já havia bolado seu plano, e o temor da mãe de Moisés, né, não tinha nenhum impacto no projeto que Deus já tinha traçado, né? Ela ir lá e colocar a criança na beira do rio já fazia parte do plano divino, e Deus já tinha um livramento certo. Sabemos que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, e ela então se afeiçoou do menino e decidiu criar como sendo seu filho. E aí então cresce Moisés dentro da realeza do inimigo. O inimigo que mandou matar Moisés agora está sustentando Moisés. Isso é Deus, né, irmão? Recebe o manto da glória aí, né? Então o faraó que queria matar Moisés agora vai ser avô de Moisés e vai sustentá-lo, educá-lo, dar todo o conhecimento linguístico, científico da época e capacitá-lo para ser um líder, né? É Deus agindo na história, né? E diz o seguinte, ó, crescia o menino e já é o menino de sua vida em que ele passa a ser formalmente educado, né? E assim já é o momento de sua vida
em que ele passa a ser formalmente educado. O texto bíblico em Atos 7:22 diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, como de costume aos membros da família real. E aos 12 anos Moisés deve ter entrado para a escola superior, onde aprendeu ciências, artes, línguas e matemática. O nível de desenvolvimento e a aplicação dos conteúdos dessas ciências ensinadas no Egito pode ser visualizados nas obras, nos profissionais, na qualidade de vida que se tinha no Egito. Moisés aprendia e se desenvolvia para futuramente ascender ao trono egípcio, né? Então Moisés ele poderia um dia se tornar, né? Se a linhagem direta do trono viesse a falecer por alguma razão, Moisés era candidato ao trono, irmãos. Ele de fato poderia se tornar faraó do Egito, né? Certamente, como filho de uma princesa egípcia, Moisés poderia ter ajudado os seus compatriotas, mas em determinado instante de sua vida, teve de fugir do Egito, depois de se envolver, né, em uma confusão e matar um capataz dos escravos, né? Então, a estética, a aparência de Moisés, ela notavelmente fazia com que se percebesse de que ele pertencia à linhagem, né, jacobina, né? Mas ele cresceu distante, né, dos seus conterrâneos, de seus parentes, né? Mas no palácio estudando. E quando ele decide então visitar, né, ter contato dos seus parentes, parentes próximos ali, então ele, querendo fazer justiça, querendo proteger, acaba assassinando um capataz. E aí os israelitas escravizados, ao invés de receberem graça, né, ao invés de serem gratos com o livramento que Deus dá para eles por meio de Moisés, eles acabam, na verdade, acusando, né, questionando se ele era juiz e se ele iria matá-los como ele tinha feito. E isso faz com que Moisés teme por sua vida, então ele se retira do Egito. Claro, irmãos, que a morte do capataz, né, é uma coisa que a gente não justifica, né? E Deus não tem prazer na morte do ímpio, porém as circunstâncias que Moisés vive agora já estavam previstas por Deus, e Deus utiliza essas circunstâncias para levar Moisés para outras experiências. Moisés tinha muita experiência no que se refere às questões intelectuais que ele recebeu no Egito. Mas agora Deus vai levar ele para ele ter experiências, né, formais, né, trabalhistas, como um cuidador de ovelha. A gente sabe que Moisés, ele vai passar 40 anos, ele já tinha 40 anos, né, nesse momento, mas ele vai passar mais 40 anos pastoreando ovelha. Então, de intelectual a pastor de ovelha, de mestre dos conhecimentos científicos egípcios a um cuidador de ovelhas, né? A um pastor de ovelhas. Então essas duas experiências vão forjar e capacitar Moisés para a obra que Deus, né, tinha para Moisés, certo? Então nós sabemos, né, que junto ao poço de Midian, Moisés encontra uma moça, né, filha de Jetro, o sacerdote local, qual viria a se tornar primeiramente empregado e posteriormente genro. Moisés passa nesse local, junto à sua família, 40 anos, como eu já havia falado, né? Sendo que nesse período ele dedicava-se a pensar no sofrimento de seus compatriotas, como também tem um contato profundo com o culto e a religião da região. Todavia, a experiência religiosa mais marcante que Moisés tem nessa região é aquela que lhe proporciona, né, o chamado divino para ser o libertador dos oprimidos do Egito, conforme Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Após discutir profundamente o assunto com Deus, Moisés responde positivamente a esse chamado divino. Em seguida, busca aqui a aquiescência do sogro, né? E tendo alcançado, então, parte para o Egito a fim de executar sua missão, né? Então, depois de 40 anos pastoreando, trabalhando,
e se tornando genro do sacerdote Midian, depois de ter um encontro com Deus, né? O episódio da sarça ardente. Então Moisés parte para o Egito agora já com a missão estabelecida, né? De resgatar, de tirar os israelitas daquela situação de escravidão em que eles se encontravam, de extrema exploração, né, que eles sofriam da parte do faraó, certo, irmãos? E aí nós temos a vida de Moisés no Egito. Sabemos que Deus operou com mão forte, de forma poderosa, de forma gloriosa, por meio dos sinais, né, das pragas, das profecias, que por intermédio de Moisés e Arão, Deus realiza. E depois dessa fase, né, depois que Deus então destrói o trono de Faraó, né, manifesta o seu poder, executa seu julgamento sobre o Egito, porque o Egito, além de ser idólatra, além de ser uma nação altamente pecaminosa, era uma nação também opressora, né, que oprimia, que explorava, que escravizava, que humilhava outros povos. Então Deus executa seu juízo com as 10 pragas sobre o Egito, né, deixando o Egito aos cacos, né, deixando o Egito completamente destruído, porque muito gado morreu, muita plantação foi destruída, muitas pessoas morreram de doenças, muitas crianças também foram dizimadas pela justiça e pela ira divina, certo? Então o impacto das 10 pragas no Egito foi muito grande, né, irmãos? Sabemos que depois desse período o Egito cai e não se ergue mais, né? Esse é o auge, né, que o Egito tinha como império, e depois que Deus executou a sua justiça, o Egito nunca mais consegue se estabelecer como império, certo? E aí então Deus, com mão forte, tira o seu povo daquele lugar e o conduz para o deserto para viver em experiência, né? Sabemos que o povo de Israel tinha seus líderes, tinha os seus servos fiéis a Deus, mas não era maioria, era minoria, né? A maioria do povo, que tinha muita revolta por ser escravo, desejava apenas ser liberto, não tinha o desejo de servir a Deus, não tinha o desejo de alcançar as promessas divinas. A gente vai observar isso no decurso da história, né? Na medida em que o povo vai passando por experiências no meio do deserto, vai manifestando o que tinha no coração daquele povo. Era um povo que amava os prazeres do Egito, que amava as coisas, né? Amava toda a cultura egípcia, né? Inclusive muitos eram idólatras, muitos, né, carregavam ídolos egípcios, muitos tinham ali se entregado, se rendido à idolatria, certo? E Deus, então, no meio do deserto, vai proporcionar revelações por meio de Moisés, é o que a gente vai chamar do Pentateuco, né? Vai proporcionar também experiências, milagres sobrenaturais. A gente pode falar da abertura do Mar Vermelho, a gente pode falar do maná, a gente pode falar da coluna de fogo de noite, da coluna de nuvem de dia, a gente pode falar da serpente de bronze que curava as pessoas que eram mordidas por serpentes no deserto. A gente pode falar da rocha que deu água, da água amarga de Mara que ficou doce. A gente pode falar, irmãos, de N milagres que Deus proporcionou e promoveu para que o povo viesse saber quem era o Deus que estava guiando Moisés. E a gente sabe, claro, que houve muitos conflitos, né? O povo, e agora livre, não queria pagar o preço da libertação, o preço de ser livre, porque liberta eles já estavam, né, irmão? Não é o preço da libertação. Eles estavam pagando o preço por ser livre. A gente sabe que o preço da libertação foi graça divina, né? Deus que executou seu juízo sobre o Egito e a força tirou Israel de lá. Então, o que os israelitas fizeram para sair do Egito? Eles não fizeram nada, né? Apenas cumpriram as ordens, e foi Deus que arquitetou e executou um plano para que Faraó liberasse. Só que agora existe um preço por ser livre, né? Agora vocês são responsáveis por gerir seu dia, por cuidar, né, das manutenções.
agora tem que responder à expectativa divina, tem que aprender o padrão moral e ético de Deus. E o povo estava já acostumado com a cultura egípcia, né? Eles não queriam sair do Egito, eles só queriam deixar de ser escravos, né? Serem tratados como escravos, mas por eles continuariam no Egito se eles deixassem de ser oprimidos. Mas para eles chegou um momento que melhor era serem escravos do que querem pagar o preço de ser livre, né? Caminhar no deserto, se alimentar do maná, e aguardar o momento certo para então entrar na Terra Prometida. A gente sabe que muitos problemas vão acontecer nesse momento da história, né? Mas Deus foi dando graça, Deus foi direcionando, Deus foi matando a geração idólatra, utilizando-se do tempo, das condições do clima, da condição da região, as pessoas que eram amantes da idolatria, amantes do Egito, amantes, né, da vida de escravo, né, foram morrendo ali, certo? Como Deus falou, né, para Josué e Caleb, que de todo aquele povo, só eles entrariam na Terra Prometida, porque aquele povo não sabia servir a Deus, eles não sabiam obedecer, eles não sabiam crer em Deus. E a gente está falando de um povo que recebeu a lei, e de um povo que viu Deus fazendo coisas sobrenaturais. Isso não foi suficiente para que o povo construísse um relacionamento de fidelidade e confiança com Deus. Então, por isso, eles foram mortos no deserto, paulatinamente, com o passar do tempo, e apenas uma nova geração se levantou. E quando essa nova geração se levantou, então Deus operou, levantou um novo líder e fez com que Israel iniciasse o seu processo de conquista da Terra Prometida, né? A gente sabe o seguinte, né? O êxodo começa com a celebração da Páscoa. Após a celebração da Páscoa, os hebreus deixam o Egito. Começa-se a partir deste momento a peregrinação do povo hebreu, sob a liderança de Moisés, pelo deserto. Com fins didáticos, a trajetória dos hebreus pelo deserto pode ser analisada a partir de 44 jornadas existentes entre o Egito e Canaã, né? Então, eles ficam caminhando de um lado para o outro, né? Parados em um mesmo lugar por anos, sendo alimentados de forma sobrenatural por Deus. E levam-se muitos, 40 anos para que isso se conclua, certo? E a partir disso, então, Deus decide que chegou a hora do povo entrar. Essa história daqui para frente é uma outra matéria, né? História e Geografia 2, certo? Que os irmãos vão estudar com outro professor, provavelmente, certo? E encerramos por aqui. Muito obrigado, né? Deu aí seus 32 minutos, né? Foi curta, foi direta, não tem os irmãos para a gente dialogar, debater, refletir. Então, de forma expositiva, é natural que seja mais rápido. Amém? Deus abençoe meus irmãos. Até uma próxima vez. Amém.